tudo bom está. Nós estamos aqui para proporcionar o melhor de nós para si, querido ouvinte, que está ligado e sintonizado à Rádio Zango 8000, ou melhor, a Rádio 8000, a sintonia digital de Luanda para o mundo. Estamos aqui a comandar este programa, esta entrevista com o nosso mano Neroville. Está um pouco difícil porque a internet não facilita do lado do mano. Então nós estamos aqui também para dizer que a música não pode parar, então vamos ouvir agora música antiterrorista com Nika, do nosso mano, do nosso convidado Nero Fit Nika. A maior desgraça de um país pobre é quem fez de produzir riqueza. Estamos aqui ainda conectados à Rádio 8000, né? Para si que chegou agora, estamos aqui a proporcionar o melhor de nós para si, né? Estamos à espera do nosso convidado que está com algum problema técnico, mas de seguida ele vem para darmos sequência àquilo que é a nossa conversa. Vamos ouvir a música antiterrorista. Eu gostei desta música e, de facto, o artista em causa, o artista nosso convidado, Nero, tem alguma característica que faz pensar o Azagaia. Para quem ouve, vai pensar que estamos a ouvir o Azagaia, mas não, é o nosso convidado Nero, na rádio. Mano, estamos de volta. Como é que é? Está melhor agora? Tá melhor agora. Penso que vai estar melhor em relação a outra rede. Boa. Tive que mudar de uma operadora para outra. Yeah. Boa. Olha, vamos começar de novo, né? Para quem chegou agora, estamos aqui para fazer uma entrevista com o nosso mano Neroville, a partir de Moçambique. O artista é o nosso convidado e vai falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Para quem esteve ou está sintonizado desde o princípio, com certeza conseguiu acompanhar as músicas do nosso convidado, músicas de intervenção. E vamos agora saber um pouco sobre o nosso artista, quem é o nosso artista, como e quando começou a fazer música. Uma introdução básica, quem é o Neroville e como é que surge o nome? Sim, estou na escuta, irmão. Boa. Estava eu a questionar, a fazer a introdução, e para as pessoas que estão ligadas agora, quem é o Neroville e como é que surge o nome? Bom, o Neroville surge o nome do Neroville inspirado no imperador romano, conforme eu estava a dizer, não é? Um imperador conhecido pela sua astúcia, um imperador conhecido por ter governado o Império Romano com a mão de ferro, não é? É mais ou menos por aí. Então conciliei o Nero do imperador e o Vil do indivíduo vil mesmo, no sentido de que uma vez que eu tencionava cantar temas ligados à política do dia, então o vil é mesmo para ser um indivíduo que não deixa, não tem dó nem piedade para aqueles que passam por cima dos interesses da maioria, não é? Boa. É de Moçambique, é de Maputo, é de que zona de Moçambique? Neroville é de Maputo, tendo nascido numa província chamada Inhambane, numa altura em que seu pai deslocou-se para trabalhar aí. Contudo, ele não chegou a viver nessa província chamada Inhambane, veio viver cá para Maputo, mesmo em terna idade, não é? Boa. Maputo, que é a capital de Moçambique e também é uma cidade onde existe a diversidade cultural. Eu acredito que Maputo é assim como Luanda, onde a maior parte da população sai do interior e também de outras partes na busca das melhores condições de vida. Muitas pessoas saem do interior e vêm para a capital. Moçambique também é assim? Moçambique também não foge à exceção, não foge à regra. As pessoas têm estado a vir cá para Maputo na perspectiva de encontrarem melhores condições. Porém,
vezes sem conta, não tem sido uma fórmula, vamos lá, uma fórmula para o sucesso, não é? Porque em Maputo também há enormes dificuldades. Boa, boa. Como é que começou? Como é que entrou na música? Como é que começou a fazer música? Quando é que começou a fazer música? O que é que lhe fez a fazer música rap? Bom, eu entrei para a música influenciado pelos meus tios. Na altura, o meu tio escutava muito Busta Rhymes. E por via disso, eu cresci numa casa onde o meu tio, os meus dois tios e o meu irmão mais velho, eles escutavam muito músicas norte-americanas. Nesse período, sem me aperceber, o bichinho do rap foi entrando aos poucos e quando passo para a escola industrial, por volta de 2001, começo a ter amigos também que faziam muito hip hop, não é? Tanto é que um dos amigos ofereceu-me um CD, TDK, gravado com um álbum lá dos Dilema. Dilema é um grupo português e comecei a escutar esse rap que ele ofereceu-me. Para além de ter escutado também rappers angolanos a falar precisamente dos SSP, o meu irmão deu-me uma tape na altura que ele comprou dos SSP e eu escutava aquilo ali no meu coisa, no meu aparelho, não é? Boa, boa, boa. Quando começou a fazer música, quando começou a fazer rap, na altura o hip hop como movimento, havia muita responsabilidade do rapper, né? O rapper antes de ser rapper tinha que ser MC, tinha que ser alguém ligado e Isso. alguém que conheça a filosofia da cultura hip hop. Como é que surge, como é que surgiste naquele ambiente e quem eram os artistas moçambicanos que já faziam algum sucesso naquela altura? Precisamente em 2002 eu entro para gravar o meu primeiro som a solo, não é? Tinha uma dupla, ok? E nós fomos muito influenciados pelo rap norte-americano, mas acima de tudo, olhando para o contexto nacional, eu já escutava a G-Profam na pessoa de Duas Caras e do 100 Paus, não é? Nessa altura, mas também escutava muito a Tumba Sound. Tumba Sound era uma label, ainda é, porque ainda existe, é uma label que tinha indivíduos como o Flash Enciclopédia, que é o Flash, penso que conhece, também Conheço. estava lá o P Underground, Já entrevistamos o já P estava lá o Underground. P Underground, exatamente. Então, essas pessoas já vinham fazendo hip hop, influenciaram sob maneira. E no meu bairro, em específico, estava Bloodstain, onde tinhas o DJ Devil, tinhas o Wislow Age e tantos outros rappers. Então, isto influenciou muito a que eu entrasse no rap e a que eu me mantivesse no rap até os dias de hoje, não é? Tudo Boa. bem que a maior parte desses grupos que eu mencionei, alguns acabaram abandonando o movimento, mas são pessoas que influenciaram. SSP, de quem eu falo, escutei muito o álbum dos SSP. Eu, naquela altura, tinha aquele aparelho de headphones, aquele que levava uma tape, ok? Eggman, E é eu o escutava aquilo a Eggman ou caminho da Discman? escola. Muito antes do Discman, porque o Discman eu tive muito mais tarde, não é? Então escutava os SSP ali naquela tape, escutava músicas gravadas naquelas fitas TDK, porque aquelas virgens que a gente comprava depois fazia o rec de alguns programas de hip hop e ficávamos aí a escutar. Então tinha lá SSP eu tive a tape original, porque o meu irmão ofereceu, mas os músicos moçambicanos, alguns deles nós gravávamos assim em sociedade anônima, são indivíduos que escutei muito, ok? E, yeah, são muitos grupos, ok?
Boa, boa. É mesmo do tempo da cassete, do tempo em que gravar No era... tempo da cassete. Yeah, no tempo em que Isso. Num período em que nós colocávamos uma tape virgem TDK, sobretudo, eu me recordo muito das tapes TDK, nós comprávamos aquilo, colocávamos um aparelho a gravar enquanto o outro tocava a instrumental, ok? Depois ficávamos aí a escutar aquela cena, estás a ver? yeah, Mas foi um período de ouro para o hip hop, eu acho. Yeah. não, de certeza que foi um período de ouro para o hip hop e foi mesmo algo bom. E vivia-se, o hip hop vivia-se da melhor forma, sentia-se. As pessoas não faziam rap naquela altura, não era por dinheiro, era mesmo por amor Não, e porque as pessoas isso. gostavam de fazer a cultura. Então, quando surge aquele movimento, e quando conheces o movimento hip hop, e te alias ao movimento hip hop, qual foi a tua primeira pretensão? Será que foi em cantar, ou ser billboy, ou ser graffiti, ou ser DJ? Desses quatro elementos do hip hop, o que é que te veio primeiro em mente? Sempre fui cantar. Sempre fui cantar, escrever e cantar. Sempre compus as minhas, mesmo as primeiras letras eu compus. Tudo bem que hoje em dia, quando começo a pensar naquilo que eu escrevia, de alguma forma, era mesmo do contexto em que nós vivíamos, ok? E não só, não havia uma maturidade tal comparado aos dias para falar de mim, né? Mais tarde, esta é uma curiosidade que muitos podem não saber, mas mais tarde, sobretudo 2009, 2010, 9, 10, até mais ou menos 2013, 14, Neroville também entrou para a produção. Eu produzia instrumentais, ok? Só depois abandonei, yeah. Mas é mais ou menos por aí. Boa, 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 boa. Então, tipo, como é que era o movimento naquele tempo em Maputo? Já estavas em Maputo naquela altura, não? Não, eu só nasci na outra província. Não cheguei a viver. Nasci, logo meu pai mandou a minha mãe de volta para Maputo, porque ele passa para essa província em missão de trabalho, não é? Mas logo que a cota teve o seu filho, ele devolve a cota para o Maputo, porque nesse mesmo período ainda estava-se em guerra civil em Moçambique. Então era arriscado criar um filho longe da capital, num período em que há uma guerra civil. Então ele logo equacionou, não, vá para Maputo, leva a criança. Então eu voltei com minha mãe, só tinha meses mesmo. Boa. Hoje, Então sempre estive cá em Maputo. é o que eu digo sempre. Moçambique e Angola têm mesmo muita semelhança. Moçambique viveu guerra civil, Tem, tem, Angola viveu guerra civil, tem, Moçambique é tem. independente de 75 e tal, também Angola. Só que Moçambique acho que foi mais Exatamente. cedo, mas a história é quase É 75. 75, yeah. 75, yeah. Certo. Acho que foi em Isso. junho, né? Junho, sim, 25 de junho de 75. Yeah, e Angola em novembro. Poxa, eu acho que nos atiraram um Hum. mal, que os portugueses nos deixaram uma herança do mal. Agora, essa questão da política, sai, não sai, pá, ganhou, Adalberto ganha, não ganha, etc, etc. Aqui, Venâncio ganha, não ganha. Há esse barulho. UNITA, MPLA, Renamo, Frelimo Frelimo. e não sei o quê, pá. É a mesma coisa. Olha, mas isso aqui, vamos, É a mesma coisa. sobre esse lado, vamos chegar lá no final. Vamos chegar lá no final. Ainda estamos lá no princípio, na Tá, essência, tá na certo. tua essência do hip hop. Então, Tá, tá, quando é que tu gravas a primeira música? tá certo. Quando é que tu gravas a primeira música? Eu gravo. Como é que foi a emoção de ouvir a tua voz gravada? Como é que foi a composição? Como é que aconteceu os bastidores da primeira música que gravaste? Eu me recordo muito bem dessa situação, porque quando fui gravar a minha primeira música, eu depois havia aquele feeling de colocar o people da zona ali para escutar a música e não sei o quê, pá. Então eu saí do estúdio e voltei com a música, coloquei em 2002, 2002 lá para 2003,
coloquei a música a tocar e eu disse os meus bradas que sabiam que eu estava nessa cena, os gajos, a minha música, os gajos disseram, não é tua música. Ali houve uma discussão de tal forma que não acreditaram naquela, logo a priori, que aquela realmente era a minha música, porque ouvir sua voz a soar numa coluna era quase que inédito, não é? Então, tipo, havia. Estamos a falar. Yeah. Sim, 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 pode concluir. Sim, eu estava a dizer que estamos a falar de um período a uma produção para poderes efetivar aquilo que tu pretendias que era cantar, né? Não é que nem hoje em dia as pessoas até gravam no quarto, gravam na sala e as coisas estão completamente mudadas. Ok, naquela altura era muito beat americano, né? Era muito beat americano, sim, era muito. Mas eu gravei a minha primeira música, fora aquela questão das tapes que eu estava aqui a dizer, a minha primeira música gravada em estúdio, não coisa de amador, eu gravei mesmo numa instrumental própria que foi produzida pelo psicólogo. Boa, boa, boa. Então, na altura já existia G-Profem, de certa forma. Já existia. De certa forma, a G-Profem teve uma repercussão grande que depois, comandou, de certa forma, o rap lusófono. Como é que era? Vocês, aí os rappers que estavam em ascensão, já tinham aquela vontade de ser como eles, cantar com eles? Como é que era? Na verdade, nós já escutávamos a G-Profem, sim. Eu, até porque o que me empurrou um bocado para este lado da política foi a música O País da Marra Benta, né? Logo ao começar não era mais política, era mais freestyle, era mais coisas banais e não sei o quê. Mas a uma dada altura, quando a G-Profem lança aquela música, eu escutava aquela música quase que todos os dias e influenciou muito o país da Marrabenta para que eu passasse a olhar o hip hop de uma outra forma, né? No sentido de que tem que fazer o hip hop, mas um hip hop interventivo, um hip hop crítico e por aí vai. Um hip hop com responsabilidade, até porque o hip hop também é um meio de vincular protestos contra coisas que estão erradas na sociedade, para massificar a sociedade, dar voz a quem não tem. Quando começaste Não tem, sim. certo, quando começaste a emergir naquilo que é o hip hop consciente, como é que foi a reação dos teus familiares? Ou melhor, quando começaste a fazer rap, qual foi a reação dos teus familiares? E também quando começaste a fazer a música consciente, como é que foi a reação da sua família? O rap sempre, esta questão é super interessante. O hip hop sempre foi olhado foi de lado, né? Sempre foi olhado de lado, isto porque sempre relacionou-se fazer hip hop com questão de ser para marginais, de ser para indivíduos drogados e não sei o quê. Ok? Então, os meus pais, quando ficaram a saber que eu fazia hip hop, foi muito tarde. Digo foi muito tarde por quê? Porque eles já ouviam que o nosso filho, já ouviam e viam também, porque naquele período nós não só cantávamos, também vestíamos como rappers. Então ele lhe chega a informação de que, olha, o vosso filho ganhou 1.500 meticais, na altura eram 1.500.000. 1.500.000 meticais num concurso de rap. Não, disseram, não é possível. Não é possível porque, para a nossa informação, ele não está mais no hip hop. Não está mais no hip hop, sendo que nesse período eles acabaram admitindo que, olha, este indivíduo aqui, se está a fazer hip hop, está a fazer mesmo contra a vontade dos pais. Esse concurso tinha a ver com, como é que se chama? Battle.
É um concurso de Bero. Também já fiz Bero, já fiz Bero, só que abandonei porque eu penso que cada um tem que estar na sua caixa, na sua gaveta, né? Certo, É mesmo, certo. é a mesma coisa que aconteceu com a produção. Eu acabei abandonando a produção porque aceito que cada um tem que estar no seu lugar. Eu não ia conseguir produzir. Há quem consegue, mas é um pouco complicado conciliar as duas coisas. Yeah. Mas de forma Requer muito resumida é tempo. isso. Requer muito Isso. tempo. Eles ficaram a saber, requer sim. Eles ficaram a saber muito tarde que o nosso filho ainda está no hip hop, porque o meu pai ele queria que nós estudássemos, ele queria que nós nos formássemos, para ele ver os filhos já entrarem, porque veja, eu e o meu irmão fazíamos o hip hop. Ele acabou abandonando, né? O meu irmão mais velho acabou abandonando, fiquei eu. Mas então, para eles aquilo era algo que nos desviava. E nós procuramos fazer as escondidas até que, ok, eles foram ter essa informação de que o vosso filho participou de um concurso, etc, etc. Em relação à temática que eu tenho estado a abraçar, o meu pai sempre me chamou a atenção, no sentido de, olha, o nosso país não é um país democrático como pode parecer. E tu, nas tuas músicas, tens estado a abordar questões que podem incomodar pessoas. A melhor coisa que tens de fazer é abandonar essas temáticas. Se queres continuar, continua a fazer, mas fala de outras coisas, mas abandona essas coisas de andar a criticar o governo, porque o governo é blá blá, isto, aquilo, pá, estás a ver? Mas enfim, foi o conselho de pai, só que eu decidi que, olha, vou continuar no hip hop e vou seguir uma linha, é essa linha que sigo até hoje, não é? Tanto Yeah. é que ele hoje em dia apoia, porque já viu que não tem nada a ver com estar contra as pessoas, mas tem a ver com estar contra o comportamento das pessoas. Boa, boa. Olha, essa minha questão é um pouco curiosa. É tipo, não acha que os pais também contribuem? Os pais, os milhares de pais em Angola, de Moçambique, de África, contribuem para aquilo que é a ditadura em África, de tipo, os pais ensinam os filhos a não falar em política desde criança. Isso quer dizer que os pais fecham a mente Hum, dos filhos desde criança. Isso também não é um fator para que hum. as sociedades não se abram. Sem dúvida, sem dúvida. Este é um fator para que as sociedades não se abram. Há de ver que se estas revoluções estão ultimamente a tomar lugar, se for a pesquisar, há de entender que a maior parte das pessoas envolvidas nelas são pessoas que não passam dos 40. Ok? A maior Certo. parte dessas pessoas. O que quer dizer com isto? Quer dizer que essas pessoas que não passam dos 40 são pessoas que já têm um outro tipo de visão, ok? Já não olham as coisas com tabu, como se fosse um tabu, como os nossos pais nos ensinavam. Você não podia pronunciar o nome do presidente, criticar o presidente, você deve subserviência ao presidente, aos seus sequazes e não sei o quê. Mas hoje em dia já não é assim. Nós, os nossos filhos, até ensinamos a eles a exigirem os seus direitos, de tal forma que amanhã nós teremos revolucionários melhores ainda em relação a nós. Certo. Ok. Diabolizava-se Afonso de la Cama, Jonas Savimbi, eram associados a animais, Exatamente, monstros. exatamente, exatamente. E hoje em dia nós conseguimos perceber que não era bem verdade o que nos contavam. Boa, boa. Depois da primeira música, que é uma música consciente, o que é que veio de seguida? O que é que fizeste de seguida? Lançaste músicas, mais músicas, álbuns, como é que é? Eu lancei mais músicas, porque eu tinha conforme disse, tinha uma dupla. Ele também acabou, bom, lançou o álbum dele, eu lancei o meu, mas então nos últimos tempos ele não tem estado muito ligado ao hip hop. Mas sobretudo continuei a lançar as músicas, não é? Continuei a lançar as músicas até que veio o álbum.
muito mais tarde, por 2014, para quem começou a cantar em 2002, é muito mais tarde. Contudo, era o momento certo para lançar. Boa, boa. É um artista que, de certa forma, decidiu sair da caixinha. Quando eu digo da caixinha, é da forma de fazer rap do restante, da maioria, que são artistas de emergência. É um artista que escolheu fazer música consciente, o que acarreta também muitos prejuízos, como limitação de alguns benefícios em questões de livre promoção da sua música, ou melhor, muita restrição no estilo de música que faz. Como é que tem enfrentado o movimento, como é que tem enfrentado esta realidade em Moçambique? Um artista que faz intervenção social é um artista bloqueado, um artista fechado. Como é que tem sobrevivido durante este tempo todo? Não, eu realmente sou um artista bloqueado, sou um artista fechado, mas mesmo por causa da temática das minhas músicas. Há de perceber que nós temos programas aqui de hip hop, mas se tu fores a ver, esses programas de hip hop não vão passar minhas músicas, não passam. Se passam minhas músicas, são músicas que não abordam questões ligadas à política, não é? E essas músicas são muito poucas. E tenho estado a sobreviver, estou aqui. Hoje em dia, com plataformas como o YouTube, plataformas como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Spotify, então já é mais fácil nós difundirmos a nossa música, mas as televisões, sejam elas, sobretudo a televisão pública, nunca passou minha música. A rádio pública não passa minhas músicas. Acho que nunca vão passar. Então se forem os nunca vão passar. Se forem os conteúdos políticos. Nunca. Yeah. Nada, nunca vão passar. Nunca vão passar. Já, Mas temos estado a sobreviver, já alguma vez foi ameaçado por alguma pessoa estranha relacionada ao governo? Bom, relacionado ao governo, não sei, mas já recebi mensagens de números estranhos a ameaçar, não é? No sentido, bom, não chegou a dizer com A e B, mas entre linhas aquilo era uma ameaça. Quando alguém diz, olha, há muito cuidado com essas coisas, bom, não vou dizer aqui a palavra que tu cantas, ok? Isto é uma ameaça. Uhum. Ok? E eu tenho uma particularidade, não tenho estado, não respondo a números estranhos, não respondo nem mesmo, não me manifestei, ok? E mesmo a nível do meu serviço, uma vez, relacionou-se a situação em que eu estava nela com o fato de eu ser um indivíduo que bate de frente, ok? Só para ter ideia, eu posso partilhar isto em público, nunca partilhei antes, posso partilhar aqui. Eu já tive uma situação de ficar mais ou menos 4 a 5 meses sem oferir salário, mas ninguém conseguia me dar explicação do que é que estava a acontecer. Eu a ir ao serviço todo santo dia, não é? Eu trabalho para o governo. Uhum. Quando digo para o governo, faço parte do aparelho do Estado, né? Certo. Então fiquei esse período todo sem oferir salário. E quando fui seguindo a coisa, ninguém me dava nenhuma explicação plausível, até que depois que a situação foi resolvida, alguém partilhou a informação comigo, a nível de serviço. Uma pessoa ligada já lá à parte da direção disse, olha, aqui é retaliação por causa das tuas opiniões. Você tem que ver, tem que mudar, pá. Deixa lá esses gajos, pá. Você não vai mudar isto aqui, já está lixado, pá. Mais ou menos por aí. Olha, por acaso aqui Mas também... ameaças de... Certo, aqui também tem um artista que é professor, o Coronel Bernardo também é professor e tem sofrido
alguma perseguição naquilo que é o não acesso à escola por ele ser alguém que reivindica e tal, coisa do género. Hum, Depois eu envio-te um link para é. conheceres um pouco sobre a história do Coronel Bernardo, um artista e também Já professor de peço. matemática, Hum, que tem feito muito pelas hum, crianças. Então, hum. Moçambique é muito agressivo na questão de perseguição de adversários. Eliminam sem dar É, voltas. isto aqui é super agressivo. Isto é super agressivo para tu bateres de frente com o sistema. Tens que assumir que a qualquer momento pode lhe acontecer qualquer coisa, ok? Eu quando, por exemplo, estou nos shows, vem gente. E falando mesmo, aproveitando essa questão dos shows, mesmo em relação ao baramento do Neroville, há de ver que grandes shows, tu não has de ter lá o Neroville, ok? Neroville não é chamado para esses grandes shows, ok? Há alguns deles organizados mesmo por pessoas até próximas a mim, ou supostamente próximas a mim e elas nunca vão me chamar, ok? Agora, voltando a essa última questão, realmente aqui a intolerância está no auge, né? Nós não olhamos para a crítica como algo para ajudar a melhorar naquele aspecto, olhamos para a crítica como um desafio, como uma afronta, quando na verdade não é isso. Boa. É artista, é alguém que tem a sua opinião própria, pensa no país, é jovem. Como é que encara o facto de uma eleição não ser como o povo queria? Uma eleição que, de certa forma, não pôs no poder aquele que realmente o povo votou. Como jovem, como artista, como um cidadão que tem direitos civis em Moçambique, como é que age ou como é que pensa sobre este assunto? Bom, como artista, antes eu vou falar mesmo como artista, eu penso que é lamentável por várias questões, porque quando nós investimos muito dinheiro, ok, milhões de meticais, ok, a organizar um processo que se presume ser democrático, nós esperamos que as pessoas manifestem o seu desejo a partir do seu voto. Uh, porém, isto não se verifica quando, mesmo depois de uma vontade expressa, que é colocar um determinado indivíduo ou candidato na direção do país, e esta vontade é contrariada no gabinete. Então, é lamentável. Okay? Como artista, posso olhar a coisa por aí, resumir a coisa por aí. É lamentável. E como jovem, eu tenho. É, muita tristeza, ok? Tenho muita tristeza como jovem, por quê? Porque eu começo a olhar para o futuro dos meus filhos como um futuro, como sendo um futuro comprometido sobretudo pelo fato de estarem lá em frente, pessoas que não olham para aquilo que a maioria deseja, não olham para aquilo que é a vontade do povo, a vontade popular. Então, eu olho para os meus filhos e começo a pensar o que será deles se a coisa prevalecer do jeito como está. Okay? Já não procuro olhar muito para mim, mas olho para os meus filhos e lamento nesse sentido. Para mim, eu digo, olha, o que nos resta temos que lutar e lutar até que o caminho esteja completamente desbravado para que os nossos filhos possam trilhar até a terra prometida, não é? Entre aspas. Boa. Como alguém que É. é moçambicano, viveu a crise pós-eleitoral, como é que foi viver aquela situação de outubro até mais ou menos janeiro, que acalmou um pouco? Como é que foi viver aquela situação de todos os dias acordar e saber que alguém morreu, e alguém desapareceu,
Alguém está ferido? Como é que foi? Acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, está a vida, não é? A vida humana importa em relação a qualquer coisa, em qualquer circunstância. O noticiário, sempre que nós ligássemos a TV, sempre que nós fôssemos às redes sociais, nós encontrávamos lá vítimas mortais. E isto foi horrível, ok? Foi horrível. Eu me recordo que numa das vezes as balas foram disparadas a mais ou menos 1,5 metro, sem exagero, 1,5 metro, 2, numa situação em que eu mesmo estava lá, ok? Estava lá mais com alguns amigos, porque a dado momento ficar em casa sem ir lá se manifestar parecia que você concordava com tudo aquilo que estava a acontecer. Então era preciso manifestar, mais do que ficar nas redes sociais a lamentar, a partilhar imagens, era preciso ir para lá. E, e eu vi numa dessas situações isto a acontecer. Agora, o que mais deixou-nos, deixa-me a mim em particular, muito, mas muito triste, desapontado, é o fato de ter se perdido muitas vidas, ok? Tanto é que eu gravei uma EP, um EP, sobretudo por causa da situação das manifestações pós-eleitorais. Este EP chama-se Liberdade Já, ok? Foi gravado o EP mesmo nesse contexto das manifestações. Nessa EP, Então, para mim, nessa EP, foi gravado certo. gravamos, dizia que gravei o EP mesmo no período das manifestações, quando as manifestações estavam no auge, ok? Em que tu, para teres acesso ao estúdio, tinhas que passar por muitos obstáculos. Num dos dias até partiram o para-brisa do carro em que eu estava. Os manifestantes, a voltar do estúdio nesse dia, atiraram pedregulhos e partiram para a brisa. Para nossa sorte, não foi nada, ninguém se feriu e não aconteceu o pior. Ok. Mas eu gravei esse EP mesmo por causa das manifestações. Liberdade Já. Boa. Nessa EP é onde encontra-se o videoclipe Revelação? Não, o videoclipe Revelação é de 2014. Ah, ok. Boa, boa. Há de ver que Neroville não tem muitos videoclipes. Neroville não é muito. Vamos lá, não é um artista que dá muito. Há muita gente que não me conhece. A mim. Não me Também, conhece assim, certo. fisicamente, Fisicamente, etc, conhecem etc. mais as músicas do que o Yeah, artista, né? exatamente. Os A artistas. própria fotografia que vocês receberam, Certo, a própria fotografia que vocês receberam, vocês não têm como dizer quem é o Neroville. certo. É por É isso assim que eu abstrata. disse, olha, podemos... eu disse, olha, podemos fazer uma chamada normal, se me permitir. No caso de ter insistido para que fosse videochamada, epá, não tinha como, podíamos ter avançado videochamada, mas eu Certo. preferi uma chamada normal, yeah. Não, certo, Porque conseguimos no começar cenário em que a nós... perceber. Yeah, o cenário Yeah. aí, o game aí é violento e tal, coisa do gênero. E Não, também que é super violento. yeah, deve-se resguardar aquilo que é a imagem, a vida, porque tipo, só muita gente diz, "Ah, não, vou morrer por isso." Você não precisa morrer por aquilo, mas precisas preservar a Você sua não vida precisa para morrer. lutar. Não precisa morrer. É Yeah. aquilo que eu estava a dizer. Bom, tenho filhos, 3 filhos, e não gostava que eles crescessem sem o pai. E conforme dizia, a vida está acima de qualquer coisa, ok? Colocaria em causa o meu rap em troca da vida? Claro que colocaria, ok? Eu não ia dizer que, olha, eu vou morrer, mas não vou parar de fazer o rap, não sei, eu sou ser humano, Certo, certo? Sou um ser humano e não colocaria minha vida em troca de nada. certo.
principalmente numa altura em que eu tenho meus filhos e eu gostava de ver eles crescidos, ok? Bem encaminhados, e para isso acontecer eles precisam de um guia, precisam de Do uma pai. orientação. E Certo, quem vai orientá-los sou eu. certo. Agora, se eu Nesta, disser que não, é, nesta ordem yeah, de ideias, yeah, nesta ordem de ideia, eu acho que eh, a mudança também tem a ver com a passagem de legado que os pais deixam aos filhos, não? exatamente, 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 com Porque certeza. vai começar individual, depois coletivo, num determinado eh, sítio social, depois uma comunidade e tal. Quando a mentalidade mudar, os pais deixarem legados que mudem a mentalidade dos filhos, eu acho que é uma forma também de mudar a sociedade, porque são os filhos que vão constituir a sociedade. Porque Naturalmente, nós da nossa geração crescemos com a mentalidade que os nossos pais nos impuseram, que é do medo, da submissão. naturalmente. Da submissão, sobretudo da submissão. Certo. Yeah. Boa, boa. Olha, estamos quase a bazar e tal. Então, estamos Opa. nessa senda da música e o papel social do artista. Entramos também na vertente Azagaia, o contributo de Azagaia para a libertação das mentes de Moçambique. O que é que tens a dizer sobre Mano Azagaia? Mano Zagaia é um grande homem. Para mim, a Zagaia jamais irá morrer, ok? Jamais irá morrer porque ele deixou obras que nos inspiram até hoje. Infelizmente, foi-se o físico, jamais teremos ele no palco ali com aquela energia toda, mas as suas músicas vão continuar a influenciar esta geração, a próxima, quiçá as outras que virão, ok? Então, o que eu posso dizer de forma resumida é que Mano Zagaia é e sempre será um grande homem. Yeah. Um revolucionário nato, chama-se Azagaia, mano. Boa. Como é que foi a reação dos artistas e também a reação da população moçambicana quando apercebeu-se que alguém ou algum determinado grupo quis manchar a imagem do Mano Azagaia com textos ofensivos em alguns livros? Foi revoltante. Foi revoltante e acima de tudo, não surtiu nenhum efeito. Foi frustrante para eles e revoltante para nós, ok? E vergonhoso porque depois das pessoas se levantarem, de nós termos feito barulho para que aquilo fosse excluído dos livros, eles não tiveram a cara de pau de vir pedir desculpas. A família, em primeiro lugar, do Azagaia, e depois a classe dos artistas. Eles não se pronunciaram no sentido de pedir desculpas, e a tentar justificar coisas que não tinham sentido, não é? Mas em cima de tudo, foi super revoltante. Boa. Que legado a sociedade moçambicana, a sociedade lusófona deve aprender com Azagaia? Solidariedade, conhecimento, acima de tudo, devem se inspirar do Azagaia. Inspirarem-se no Azagaia é dar continuidade àquela luta que o Azagaia, conhecemos todos nós, a luta que ele iniciou, temos que dar continuidade, ok? Solidariedade, conhecimento, e temos que dar continuidade à luta que o Azagaia iniciou. Dar continuidade, podem questionar de que maneira. Temos que sempre que possível partilhar o conhecimento que a Azagaia deixou, temos que sempre passar a mensagem que o Azagaia deixou, sobretudo para os mais novos. Porque o que acontece é que nós conhecemos o Azagaia, os mais velhos conhecem o Azagaia, os mais novos são muito poucos que podem conhecer o Azagaia. Então é nosso papel
passar esta informação aos mais novos, passar este conhecimento, não é? Para que eles saibam que um dia houve um indivíduo que mudou toda uma sociedade através da caneta e o papel. Boa. Estávamos a pesquisar na internet e encontramos uma EP antiterrorista com os títulos, com as músicas Pronúncio do Novo Barrabás, o Antiterrorista e Eu Sou Cabo Delgado. Músicas fortes que também passamos aqui. O que é que tem a dizer sobre esta EP antiterrorista? O Antiterrorista é EP gravado em homenagem, ok, ao pessoal do Cabo Delgado. Conforme deve saber, Cabo Delgado vive momentos desde 2000 por aí, 2017, vive momentos, 2017 não, perdão, 2013, 2014, por aí, vive momentos não muito bons, ok? Não muito bons por quê? Não muito bons porque há lá o terrorismo e as pessoas, sobretudo as pessoas do governo, fazem de conta que esta questão não existe, ok? Tapa-se o sol com a peneira. E eu gravei uma música uma vez, chama-se Cabo Desgraçado. Essa música deve andar por aí, que é uma das músicas até que alguns militares, porque eu tenho alguns familiares que são militares e estão no exército, alguns vinham e partilhavam informação de que, olha, numa das vezes até contaram-me um cenário um bocadinho triste, em que um dos colegas de um conhecido meu, que ele estava a partilhar isso, pereceu em plena batalha, ok? Ele morreu. Então, quando eles já estavam na base deles, as nossas músicas, eles tocam, não sei o quê, alguns generais ali, que estavam ali, procuraram perceber quem era o Nero Villa, de onde, porque aquela música servia como se fosse, era um consolo, né? Uhum. Chama-se Cabo Desgraçado. Cabo Desgraçado. Com mais vagar, provavelmente, o Shaquiza poderá encontrar essa música aí na internet. Não, Agora, vamos voltando encontrar. ao antiterrorista, era mesmo para dar continuidade a este assunto do Cabo Delgado, porque a uma dada altura, a um dado momento, ficou um assunto esquecido, completamente esquecido, e ninguém jamais falava em Cabo Delgado. Okay? Cabo Delgado é a província mais rica em termos de recursos. É a província que pode desenvolver todo o nosso país se existir interesse. Contudo, me parece não haver interesse por parte de quem é de direito. Então, eu gravo esta EP mesmo para chamar a atenção, alertar, olha, Cabo Delgado existe, está aí. Então é preciso nós prestarmos atenção a Cabo Delgado, apesar de ser um assunto que estão a tentar esquecer, não se pode esquecer Cabo Delgado. Lá tens o Antiterrorista, que é a própria música que tem mesmo a ver com Cabo Delgado, como se fosse um super-herói que vai lá e liberta Cabo Delgado. E tu tens Eu Sou Cabo Delgado, onde Cabo Delgado é personificado e aparece a falar. E fala porque que está envolvido naquela situação do terrorismo, quais são os motivos. O próprio Cabo Delgado fala na primeira pessoa. Depois tens o pronúncio do Novo Barabás. Se fores a escutar a música, o pronúncio do Novo Barabás, é que esta música é gravada num período em que ia iniciar a campanha eleitoral. Então, quando eu digo o pronúncio do Novo Barabás, é que estava mesmo a antever uma situação em que nós não teríamos mudança, apesar da vontade popular exigir mudança. Nós não teríamos mudança nenhuma. E foi exatamente o que aconteceu. E nessa mesma música, a dada altura, eu acabo dizendo que, olha, a partir do dia de ir às urnas em diante, nós teremos uma guerra civil. Tudo bem que não foi uma guerra civil, e não está a ser uma guerra civil, sob o ponto de vista das pessoas estarem armadas, etc, etc, mas estamos a ter
todo um cenário que nos leva a crer que efetivamente o país está envolvido numa guerra civil. Certo, Porque certo. onde tu tens um número que supera 500 pessoas mortas, isto é grave, Certo. ok? Olha, Então, o prenúncio do novo Barabás é mesmo um prenúncio de que, olha, vem aí o novo Barabás, nada vai e mudar. E chegou, é o que está a chegou. acontecer. E chegou. Chegou. Olha, foi tão bom conversar com o Mano Nero, Neroville, mas antes, qual. Vou fazer uma pergunta, né, para fechar, a última pergunta. O que é que tem falhado Sim. nos países africanos lusófonos? Ou melhor, nos países africanos, o que é que tem faltado para que os governos das independências continuem a governar? E qual é o conselho que tem a deixar para os jovens africanos? Nós precisamos ser mais unidos. Precisamos ser mais unidos e sermos mais unidos é que vai fazer com que a coisa efetivamente mude, não é? Porque hoje em dia eu estou a conversar com um locutor que está do outro lado, está em Angola, uma pessoa está a partilhar sua sensibilidade e eu partilho minha sensibilidade, aprendi muito hoje e isto nos liga de certa forma. E se isto acontecer em todos os países africanos, em que nós passamos a partilhar as nossas dificuldades, as nossas experiências, partilhamos soluções, pode ter certeza absoluta de que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. Mas, acima de tudo, é preciso que a gente mude de mentalidade, ok? Mudar de mentalidade no sentido de se compreender que, olha, para que eu esteja bem, não basta na minha casa ter tudo. Para que eu esteja bem, é preciso que na casa do outro também exista lá alguma coisa. E para isso acontecer, o bem público tem que ser efetivamente um bem público. Ok? Agora, um conselho para os jovens é que nós temos que lutar pelo nosso continente. Eu tenho estado a acompanhar, por exemplo, com muita tristeza, a situação envolvendo o Ibrahim Traoré, onde ele é acusado, ok, por um coronel dos Estados Unidos, não sei o quê, de usar as reservas do ouro para o benefício próprio. Nós, africanos, sabemos que isso não é verdade, mas é uma informação que está sendo difundida e ela está a correr numa velocidade em que amanhã nós teremos o Ibrahim Traoré envolvido numa mesma situação que esteve envolvido o Gaddafi e ninguém fez nada. Portanto, nós como jovens temos que ficar mais atentos, como jovens temos que marchar, exigir que a África seja efetivamente dos africanos, como está a ser na Europa. A Europa é dos europeus, a América é dos americanos, a Ásia dos é dos asiáticos. asiáticos. E por que é que a África tem que ser dos outros e não dos africanos? Esta é a questão que nós temos que procurar responder e procurar respostas que possam fazer com que o outro lado perceba que, olha, os africanos acordaram, ok? Certo. É este o conselho que eu posso deixar. Temos que manifestar. Eu vi um mar de gente solidarizando-se com o Ibrahim Traoré, ok? Acenderam lanternas e tal, e a solidarizar-se com ele. Nós também temos que fazer isso. Devia ser a E África precisamos de toda. mais Ibrahim Traoré. Sim, devia ser a África toda. Para o outro lado perceber que não, aquela estratégia de ontem já não funciona, está ultrapassada. Nós sabemos que invadiram e mataram Gaddafi porque Gaddafi tinha suas ideias, tinha ideias próprias. Pensava numa África unida, pensava numa moeda única, etc, etc, essas questões de livre trânsito. E isto é uma ameaça para o Ocidente. A África tem que ser dos africanos e ponto final. Bom. Nada de, como é que se chama isto? Como é que se chama? Xenofobia, não sei o que, não defendo isso, sou contra isso, mas o que eu estou a tentar dizer é que se o homem está a usar reservas de ouro para o benefício das comunidades locais do país dele,
Que mal tem isso? É para o país dele. Quer dizer, a França, mesmo não tendo grandes reservas de ouro em relação ao Congo, em relação ao Burkina Faso, por exemplo, a França é que tem que ter o ouro guardado. Quando digo reservas, digo minas do ouro, mas tem que ter o ouro guardado em bancos, em reservas bancárias. Quando sabemos que eles não têm minas do ouro, e a África que tem minas do ouro, tu vas aos bancos centrais, tu não encontras nenhuma reserva lá guardada, porque está tudo guardado na Europa. E é dos europeus. Basta entrar na Europa, é dos europeus. Yeah. E burros, passa a expressão, e burros, só para terminar mesmo, burros são os nossos dirigentes que saem daqui, vão investir na Europa a pensar que um dia o empreendimento lá investido vai ficar para eles. Não, não funciona assim. Basta tu investires na Europa, nesses países, Europa, América, etc. Nesses continentes, há políticas, ok? E as políticas são claras. São claras. Então, temos que parar com isso. A África tem que ser dos africanos. E vamos acordar, apoiar aqueles que nós conseguimos ver que estes estão a dar a vida pela África. É o Venâncio Mondlane, é o Ibrahim Traoré, é aquela toda junta militar daqueles países, Mali, não sei o quê. Vamos apoiar a eles, porque nós conseguimos ver qual é o trabalho que eles estão a fazer. É o que a África precisa. Eu não tenho problemas com, vou falar aqui o partido, né? Não tenho problema, e nem tenho um partido para já. Não tenho problemas com o partido Frelimo, nem com pessoas do partido Frelimo. Eu tenho problemas com o comportamento de algumas pessoas dentro do partido Frelimo. Comportamento este que mancha, ok? Todo um partido que muito mais tarde, depois, acaba colocando os moçambicanos na miséria. Boa. Eu tenho problemas com isso, e não com as pessoas. Boa, mano. Só que é isso que ninguém quer perceber, não é? Yeah. Olha, foi tão bom, estaríamos aqui a conversar, né? O dia todo e tal, coisa do género. Então, tem algum endereço onde as pessoas podem baixar as músicas, ouvir as músicas, e também onde as pessoas podem contactá-lo para eventuais eventos, porque somos ouvidos a partir de Luanda, mas para o mundo todo. Essas horas tem quem está a nos ouvir a partir do Brasil, a partir do México, Portugal e tal. Somos ouvidos a partir do mundo todo. Tem algum endereço onde as pessoas possam ir lá ver as músicas, baixar as músicas? Bom, tem o meu canal do YouTube, Neroville. Podem encontrar as minhas músicas lá, algumas delas estão lá. Mas também tem o Spotify, também é Neroville. Tenho o meu Facebook, é Neroville. E tem o meu WhatsApp, que as pessoas podem me encontrar no WhatsApp, e eu disponibilizo as minhas músicas sem nenhum problema para as pessoas que desejam tê-las. Eu partilho com as pessoas, porque no final do dia nós fazemos as músicas para as pessoas, que é para elas escutarem, terem mais ou menos a ideia, ok? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente traz nos sons. Então, para o caso do WhatsApp, eu não sei se posso deixar o contacto, eu não sei como é que funciona isso. Olha, vamos pôr o rodapé para as pessoas que estão a ouvir agora vão querer o contacto, né? Porque nem todos vão ir lá no Facebook. Pode deixar o contacto. Sim. O contacto é mais 258 84 040 7302. Repito, é mais 258 84 040 7302. Este é o número do WhatsApp e eu partilho as minhas músicas com o maior prazer com as pessoas. E podem entrar em contato a qualquer momento, não é? Ok. Foi um grande prazer estar nesta entrevista e eu só tenho muito a agradecer ao pessoal da Angola, porque é um país que, infelizmente, estamos separados por fronteiras, mas eu encaro para o pessoal da Angola como um povo irmão, super irmão, e espero que tenham gostado, espero ter deixado alguma informação do vosso interesse, não é? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, irmão.
Boa, boa. Muito obrigado, mano. Até a próxima. Daqui a pouco já estará disponível no YouTube e também no Facebook. E nós ficamos por aqui, mano. Até já, até já, ok? Nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima edição com mais um convidado. Eu acredito que na segunda-feira vamos ter a cantora angolana residente em Portugal, a cantora Sandra Cordeiro. Mas agora vamos ouvir a EP toda. Vamos ouvir a EP toda do nosso convidado, a antiterrorista, a EP do nosso convidado Neroville, aqui na rádio. Meu nome é Shaquiza, voltamos na próxima edição na rádio. Todos eles chegam como se de bons samarvado, muito menos intimidado, desde que o povo do Cabo Delgado esteja emancipado. Abana usiwana, abana kutsesa munhu, vavona tintombi tintangwana tideba swibedlela, tipfumala pilisi lohorisa swivavo, va xungameta titihukonge vana hina, kasi vo tsaka va nyankhadlela. Eu pessoalmente diria, estamos cansados de sofrer por isso.